Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando agora o Pode Empreender, que é o podcast que foi criado para te ajudar, para te dar norte, te dar direção e através das histórias extraordinárias dos meus convidados, fazer com que você tenha um acompanhamento, tenha um incentivo, uma motivação para continuar ainda cada dia mais bombando no que você faz. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos em seguida. Hoje eu estou aqui com o Sandro Vaz, que é meu amigo, e logo logo você vai conhecer um pouco da extraordinária história dele para te levar cada vez mais a caminhar em fé, em coragem e determinação. É rapidinho, é 1 minuto, já voltamos já. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. Eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos pra unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Pode Empreender, o podcast que foi criado para ajudar você que é empresário, que é empreendedor ou que quer empreender. É para te encorajar, para te motivar, para te dar norte, direção e para te dizer que você não está sozinho nessa caminhada tão importante que nós empreendedores temos para o Brasil, para esse país que nós moramos, certo? Hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu grande amigo Sandro Vaz, né, que eu já conheço já pelo menos desde 2008, né, 2007. Isso. Por aí. É uma longa data, não é isso? É. Vamos lá, Sandro. Me fala um pouquinho a respeito de você aí. Eu conheço você era CLT, né? Inclusive trabalhamos juntos uma época, né? Exatamente. No crédito consignado. Isso. Né? Já faz um tempinho já. Já faz uns diazinhos já, né? E aí você entrou para essa área de empreendedorismo. Como que o empreendedorismo entrou aí na sua veia aí? Como é que você foi contaminado e picado por essa... Na verdade, William, eu já tinha esse coração, esse desejo desde criança. Né? Meu pai, antigamente a gente tinha um conceito diferente de trabalho, né? Meu pai tinha um negócio, uma floricultura, e eu com 12 anos já trabalhava e em alguns momentos eu ficava responsável por isso. Né? E aí logo depois que eu cresci, meu pai faleceu e eu tive alguns momentos na minha juventude de ser empreendedor, né? De ter alguns negócios. Eu não morava aqui, nessa época eu morava em São Paulo. E depois, quando eu me casei, né, eu era CLT mesmo. Até mesmo antes de casar, como nós trabalhamos juntos, como você mesmo disse. Mas depois que eu me casei, tive a sorte de me casar com uma esposa que tem essa veia empreendedora muito forte. Ela herdou isso da mãe. Né? Às vezes elas brincam, ela tem uma outra irmã, elas brincam que a mãe dela já trabalhou com umas 30 coisas, né? Já vendeu, fabricou, fez muita coisa, né? E assim, a gente se uniu e acabou que hoje nós temos um negócio juntos, né? O que não é muito comum, que tem uma certa dificuldade de casais trabalharem juntos, mas nós temos essa afinidade muito grande, muito também por causa da nossa fé, né? Da nossa relação juntos como marido e esposa, mas principalmente por causa da nossa fé. Amém, amém. Ludmila é o nome da sua esposa, né? Isso, é inclusive, o nome da loja. O nome da loja, da empresa de vocês, né? Isso. Lá, vocês trabalham com o que especificamente lá
calçados femininos. Aham. Calçados femininos. Na verdade, Ludmila é o nome da minha esposa e pegou o meu sobrenome, que é Vaz, que inclusive eu tinha uma irmã que faleceu, que chamava Ludmila Vaz. Aham. Então, assim, muitos até que conhecem, né, amigos da infância, até pensavam que é o nome da minha irmã, né? Eu falei, não, é o nome da minha esposa, né? É o nome dela que é Ludmila, com o meu sobrenome Vaz, e acabou ficando parecido com o nome da minha irmã, né? Nós trabalhamos com calçados femininos, né? A gente faz aí uma produção personalizada, mas também a gente já tem um perfil já pronto, né? E é isso que é um pouco o diferencial do nosso produto, né? Ele é um produto que pode ser personalizado dentro das limitações que o mercado oferece hoje, mas nós também temos já uma grade de produtos prontos que o cliente escolhe e a gente já consegue despachar imediatamente. Quando você diz personalizado, assim, para eu ter mais clareza e quem está em casa também, assistindo nosso programa agora, o que é? Essa personalização é o que, especificamente? Às vezes o cliente vê um produto que em outros países ou em outros lugares e ele quer ter um modelo daquele. Tipo exclusivo. Isso. E às vezes ele quer também fazer algumas adaptações, ele vê um modelo que ele gostou muito, ele quer adaptar aquilo que ele acha interessante colocar no calçado, né? Legal. E a gente tem essa condição de fazer isso, né? Eu estou te perguntando porque é o seguinte, eu já vendi calçado, né? Já trabalhei em shopping, não sei se você sabe disso. Sim. Trabalhei em loja, né? Loja física já vendendo calçado. Já vendi calçado também, visitando, que a gente chama de vendedor ambulante, né? Sim. Já fui também, já vendi também. Eu visitava cliente lá no ambiente dela. E aí a gente brinca, né? A gente que é da área de vendas, na área comercial em loja, e o cliente é assim. A mulher não é diferente, né? Ainda mais que ela é muito mais exigente do que o homem, né? Mais detalhista. Mas eu lembro de fato assim, quando o cliente queria nos cegar, o que ele falava? A cliente falava: nossa, aquela sandália tá linda. Nossa, mas se ela tivesse um detalhezinho assim... exatamente. Aí assim, porque ela tá querendo sair fora do negócio, né? Ou então ela pergunta assim: nossa, mas se essa sandália... Nossa, se essa sandália fosse... Aí ela já perguntou, não tem a cor que ela quer. Fala, nossa, essa sandália aqui tá perfeita, se fosse na cor que eu quero. Então agora com você não tem desculpa, né? E a gente tem essa capacidade de mudar o bico do sapato, às vezes é fino, você quer quadrado. Que isso, entendeu? Que fera, cara. Então assim, às vezes você tem uma fivela, você quer colocar só uma alça de encaixe, a gente consegue fazer isso, né? Me fala um pouco aí das suas, que eu sei que você teve desafios, né? Você mesmo me contou alguns desafios, né? Você me contou mesmo a respeito de... A gente estava antes ali fora conversando, né? Você falou, brincou lá que agora, da pandemia para cá, você quebrou umas 3 vezes. Foi. Assim, não foi só a questão financeira em si que pesou, a questão do mercado também. Sim. Mas foi um problema de saúde também que afetou, né? Não foi só a pandemia em si, foi o meu problema pessoal que eu já tinha de saúde. Sim. E a pandemia só agravou isso, né? Sim. Então, assim, foi um desafio que nós enfrentamos, eu pessoalmente, mas por eu trabalhar com a minha esposa e ela ser alguém muito presente na minha vida, né? E nós estávamos juntos ali no negócio, isso foi um grande desafio para nós. Foi um grande desafio. Nós tínhamos uma loja física num lugar aqui em Goiânia, que é a 44, que é um lugar muito conhecido no Brasil, né? De comércio de roupa, de calçados, né? É um dos que mais vendem no Brasil, né? Com um PIB muito alto, um dos maiores do estado de Goiás, se não me engano é o 4º ou 5º, não sei agora. Uau, sabia que tinha essa informação, não. Depois da pandemia, né? Mas aí, assim, agravou muito a nossa situação por causa disso. Né? Por causa da pandemia em si, que fechou a loja física, a gente já tinha começado a trabalhar no online. Já trabalhávamos já com o WhatsApp já há alguns anos, uns 5 ou 6 anos, então não era uma novidade para nós, mas nós não tínhamos um site, por exemplo, né? Nós montamos um pouco antes da pandemia, né? Isso nos ajudou bastante, só que prejudicou muito porque a loja física teve que ficar fechada e mesmo depois que abriu, depois de algum tempo, o mercado não voltou mais como era antes. Mudou tudo, Mudou tudo, mudou muito na região da 44 também. Nós acabamos fechando a nossa loja, né? Devolvemos a loja e decidimos ficar só no online mesmo, né? Então, assim, foi um tempo muito desafiador. Por quê? Porque eu já fazia diálise eu fiz diálise quase 5 anos.
5 anos fazendo diálise? Isso. É o seguinte, nós vamos para um breve intervalo agora. Você viu que o assunto aqui vai ficar muitíssimo interessante, principalmente para você ver que é possível sim ser um ser humano comum e empreender no nosso país. É rapidinho, é 1 minuto para faturar e a gente já volta já. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. De volta aqui com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, posso falar como grande amigo mesmo, que já me ajudou, me contribuiu com tanta coisa e me ajuda até hoje, Sandro Vaz. O Sandro, você estava falando, nós começamos, eu te perguntei no bloco anterior, falando sobre as dificuldades que vocês tiveram com a pandemia, né? Sim. Aí você disse que saiu da loja física e foi para o online. Ali fora a gente estava conversando, e você me falou muitas coisas interessantes. Inclusive, parece que você fez um curso com um rapaz da Shopee. Fazer um merchan aqui de graça para a Shopee aqui, meu. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Um colega que tem aqui uma agência, ele vende na Shopee, né? Sim. E ele presta aí um trabalho de treinar pessoas, dar curso, para a gente poder estar tendo o melhor desempenho na plataforma, né? Isso, inclusive, aconteceu depois, né? Mas antes a gente não tinha Shopee. A Shopee cresceu, nós entramos já tem uns 2 anos e pouco, mas antes disso a gente já estava já com o site, ainda temos o site ainda, já trabalhávamos no Instagram, já tinha o WhatsApp. Então, assim, tudo isso aconteceu com eu tendo esse problema de saúde, como nós estávamos falando, né? Eu empreendia mesmo tendo esse problema de saúde, mesmo fazendo hemodiálise, né? Eu tinha uma vida, vamos dizer assim, tentava ter uma vida normal, né? Sim. É um tratamento de saúde que você faz, mas eu ainda conseguia desempenhar um trabalho. Trabalhávamos em casa e tudo. Por quê? Porque eu sempre tive esse desejo de empreender, né? Eu fui corretor durante um tempo, até quando pude. Depois não dei conta mais. Corretor de imóveis? Isso, exatamente. Eu não consegui mais, né? Aí acabou que a minha esposa já trabalhava com calçados e ela precisava de alguém para poder estar ajudando isso. E eu decidi estar com ela para a gente poder crescer esse negócio, né? E acabou que deu certo. Eu não tenho como não falar disso sem dizer o quanto a minha esposa foi importante em todo esse processo. Excelente. Parabéns por reconhecer isso, né? Eu falo isso, eu me emociono, porque você ter a oportunidade de ter alguém que está com você nos momentos mais difíceis da sua vida e acreditar em você quando muitas vezes você não tem condições nem mesmo de acreditar em você. Né? Então, esse negócio não é só uma questão de vender sapatos. Sim. É uma história de vida, sim, um desejo de... Porque assim, quando a gente fala de empreender, como você estava dizendo, o empresário, o empreendedor, ele faz tudo. Sim. É uma categoria diferente. Ele não simplesmente tem condições de pagar para alguém fazer. Ele faz. Sim. Ele aprende, ele se dispõe a resolver todas as coisas e muitas vezes ele é o cara que vende, ele é o cara que
cuida do financeiro, ele é o cara que cuida da parte administrativa toda, porque ele não tem condições financeiras e também não tem muito conhecimento. E ele vai aprender, ele vai buscando ajuda. A gente tem aí o Sebrae para ajudar, a gente tem outras instituições que nos ajudam, e a gente é que tem que pôr a cara para poder fazer as coisas. Né? Com certeza. E eu quero dizer para você que está aí ouvindo, que muitas vezes é problema, na verdade, se você olhar pela perspectiva correta, isso pode se tornar uma bênção, porque isso te faz crescer, isso te faz amadurecer, né? Porque crescer dói realmente, né? Crescer dói. A gente muitas vezes não sabe o que vai fazer, a gente muitas vezes não tem respostas, mas se você decidir fazer, se você tiver uma perspectiva positiva, se esforçar, as coisas, Deus vai organizar para que tudo no final termine bem, né? Tem muito trabalho, tem muita dificuldade, mas se você tem um sonho no seu coração, se esforce, se dedique, né? Vai dar certo, vai acontecer. Excelente. Você falou que no momento de transição, vocês tiveram, estar na loja física, foi para o online, né? Sim. Você já tinha uma coisa no online já, né? Assim ou não? Já, mas muito pequena. Quando a gente tinha a loja física, a gente foi 1 ano e meio. Aham. A gente tinha no WhatsApp, né? Sim. A gente vendia por lá, né? Porque era muito trabalhoso, né? O que é ainda, porque a gente atende, assim, certeza, né? Muito curioso, né? Muita... porque, na verdade, a maioria das empresas elas não gostam muito de atender por lá, porque é bastante trabalhoso mesmo. Você tem que deixar pessoas ali por conta daquilo, de responder, de estar dando atenção, né? E às vezes acontecia de você ter ali 200, 300 mensagens e você ter que responder. Nossa. É muita coisa, né? Uhum. Aí as pessoas acabam direcionando mais para o site, porque é uma venda que a pessoa olha ali, ela mesmo resolve, ela mesmo já paga, ela mesmo já define tudo e não dá trabalho, né? O cliente nem passa por você. Um dos perfis, um diferencial nosso é que o cliente cria vínculo com a gente. Sim. Isso é muito importante, é uma tendência. Quando veio a pandemia, na verdade, ela acelerou esse processo da tecnologia, né? Sim. Que era algo inevitável, que realmente ia chegar um momento que ia acontecer. Mas o interessante é que hoje as empresas já tomaram a consciência de que existe a necessidade desse movimento, até um movimento que começou mesmo no empreendedorismo, da tecno-humanização, né? Que foi o que você falou aí. Porque, assim, antigamente, você via, as operadoras te ligavam, senhor Sandro Vaz. Pergunta, chamava senhor Sandro Vaz, parecia que você estava falando com um robô, né? Hoje até o tratamento é diferente, né? Então, assim, eles viram a necessidade, porque, assim, a tecnologia é algo indispensável hoje para o empreendedorismo e para o mundo, é claro que é, né? O exemplo disso nós estamos aqui agora, né? Mas há necessidade de se ter um ser humano, né? Sim, O gente gosta de gente, né? Sim, sim. E assim, até quando a gente vai tirar foto, gravar um vídeo, eu sempre falo, o ideal é que os pés que tiram as fotos é o dela, até porque assim, pés femininos não são fáceis, né? Às vezes você tem que contratar uma modelo específica só para tirar foto com o pé, porque então assim, só que a gente usa os pés da minha esposa, né? Os pés dela que estão lá. Mesmo? Então, assim, a gente sempre... Já está economizando. Sim, e a ideia, na verdade, é você trazer um produto, assim, um produto especial para uma pessoa comum. E um produto comum para uma pessoa especial. Sim. Esse é o conceito. Por quê? Porque você tem que ser uma coisa onde as pessoas vão viver ali. Uma dona de casa vai usar, uma advogada vai usar, uma pessoa que trabalha e vive o dia a dia comum vai usar o produto. Porque esse é o produto que nós vendemos. Agora, como você estava dizendo, é um desafio para nós, porque nós estamos crescendo, ok? Como é que a gente vai conseguir conciliar essa humanização com esse crescimento da empresa? Eu não sei, é mais um desafio para o empreendedor, né? Sim, certeza. Mais um dos desafios, mas a nossa ideia é sempre essa mesmo, trazer essa proximidade maior com as pessoas para que esse é o perfil, na verdade, esse é a alma da nossa empresa. Né? Por isso que a gente não paga simplesmente alguém para fazer um vídeo, não paga simplesmente alguém para tirar uma foto. Às vezes as coisas são mais, vou usar o termo rústico aqui, mas é mais no sentido de ser uma coisa para levar mais para o lado humano da coisa. Né? Sim.
Aí você, a parte de tecnologia, hoje você está falando que você que cuida, né? Isso, eu mexo mais nessa parte administrativa, é mais quem filma mesmo, quem gosta de tirar foto, quem participa tudo é ela. Eu cuido mais dessa parte administrativa mesmo, né? Eu lembro. De fazer anúncios, de cuidar do sistema, de organizar todas as coisas. Excelente. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo, é rapidinho, é 1 minutinho só, e dá tempo inclusive de você convidar aquela pessoa que você não convidou ainda, dá para começar a curtir, dá para compartilhar e nos seguir também aí no YouTube aí, Alô TV Brasil. É rapidinho, é 1 minuto de faturar. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com Pode Empreender, e hoje eu estou aqui com esse empresário, esse amigo, Sandro Vaz. Sandro, a gente estava falando aí, eu vou pegar mais vou dar uma atenção ainda maior ainda para essa questão, porque é o seguinte, o que pega na vida do empreendedor? Pega muito a questão dos desafios que não param, né? Sim. Então, quanto mais você produz, mais desafio vem, né? Então, Sim. quanto mais você quer crescer, né, você vai pegando mais desafio e aparecendo para você mais, né? Sim, sim. Então, assim, como é que foi, por exemplo, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Você pode falar, assim, de algumas coisas que você sabe que desde a época da pandemia até agora o que vocês vem sendo desafiador para vocês, essa transição, momento da dificuldade, né, que você teve na saúde, né, tudo assim. Você pode assim, enumerar algumas, pelo menos umas 2 ou 3 coisas assim que foram fundamentais, que você sabe que hoje, né, foram muito difíceis, né? Você pode citar alguns momentos que foram muito difíceis, aí também uns 1 ou 2, mas momentos que foram fundamentais que você viu que realmente hoje, né? Porque hoje você vê que concorreu para o seu bem, né? Eu tenho certeza que na época não, né? Com certeza. Assim, eu tinha um pouco de noção do que era, né? Um dia uma pessoa me perguntou, né? O que tudo isso cooperou na sua vida para o bem, né? Usando exatamente esse versículo que você citou aí, né? Por quê? Porque quando você vê uma situação muito difícil acontecendo com alguém, né? E você questiona o que de positivo você pode tirar em tudo isso. Eu estudei muito tempo para ser um pastor. Eu lembro. E depois de um determinado momento eu não consegui mais exercer essa função devido ao problema de saúde, né? E eu trabalhava fora também. Então eram acúmulos de vamos dizer assim, de funções que eu exercia. Nesse ponto, existe o ano de 2022 que eu não posso deixar de falar, que foi o ano assim, mais desafiador da nossa história como família, né? No começo do ano, em fevereiro, eu retirei o rim. E no final do ano, em outubro, eu fiz um transplante renal. Geralmente você não faz isso, você não tira um rim. Você simplesmente implanta e você fica com 3 rins, né? Depois de quase 5 anos de diálise, para mim foi uma das coisas mais felizes da minha vida, né? Eu nasci de novo, de fato. Porque
A partir daí você pode viajar. A gente não podia viajar, porque afinal eu fazia hemodiálise na sexta, à noite eu saía e no máximo você viajava para Caldas Novas próximo ali para poder e voltava para segunda-feira você poder fazer hemodiálise, né? Por quê? Porque tinha todo o cuidado de você não fazer em outros lugares por diversos motivos, né? Pela questão de contaminação e ser feito um processo bem feito para que não houvesse um dano que impedisse futuramente para que você pudesse fazer um transplante. Mas, enfim, falando desse ano de 2022, né, foi complicado porque foi um ano que praticamente foi um dos momentos que nós quebramos, de fato, foi o tempo mais difícil. Mais difícil. Por quê? Porque eu praticamente não consegui trabalhar. Embora a gente trabalhasse online, teve o tempo de recuperação, teve o tempo de gastos financeiros, né? No começo do ano e depois no final do ano, quando a gente tinha que recuperar, que é a parte onde aqueles que vendem ganham mais dinheiro, né? Porque assim, por que teve que retirar o rim? Muitas vezes as pessoas me perguntam, porque o problema de saúde que eu tenho é um problema que fazia o rim crescer. Né? Então, quando eu tive que retirar, foi um parto, foi um filho de 2 quilos e 30 centímetros que eu tive que retirar. Era uma cirurgia rápida, de 2 horas, no máximo 2 horas e meia. Ela demorou 5 horas e meia. Né? Eu tive um outro colega que fazia hemodiálise comigo, ele retirou os 2 rins em 2 horas e meia. O meu, para retirar um, demorou 5 horas e meia. Então, assim, eu poderia ter morrido, eu poderia não estar aqui, né? Poderia ter tido lá um problema de saúde que me impedisse depois de fazer o transplante. Porque, e assim, graças a Deus deu tudo certo. E aí no final do ano, depois de 8 meses que eu tinha entrado na fila aqui em Goiânia, eu consegui transplantar. Então, assim, para mim foi muito bom, mas foi um ano extremamente difícil. O que eu aprendi de tudo isso? Foi a pergunta que você me fez. Eu aprendi muitas coisas. Porque, assim, nós passamos por muitas coisas na nossa vida. E não é só uma questão de ter uma perspectiva positiva apenas. Ser positivo é melhor do que ser negativo. Sim. Ser otimista é muito melhor que ser pessimista. Mas, você sabe, a Bíblia nos ensina a ser muito mais do que alguém otimista. E ter um fundamento mesmo de fé. O que é fé? É crer em um Deus que é bom, que é Pai, que ama e se importa com você. Amém. E no meio desse processo todo difícil que eu passei, eu conheci e experimentei ainda mais a respeito do amor de Deus. Porque existem 2 maneiras de você se ver. Né? Como alguém que merece muito, porque você é bom, ou alguém que não merece nada porque você não presta. Existem 2 extremos, muitas vezes, que as pessoas vivem no mundo. Sim. Mas dentro de um conceito bíblico, os 2 pontos estão errados. Eu não vou viver o bem porque eu mereço, mas também não vou viver o mal porque eu não mereço. Eu vou viver aquilo que Cristo merece, porque Ele assumiu o meu lugar de não merecimento. Amém. Se eu tenho alguma coisa, é por causa dele. É por causa do cuidado, é por causa do amor dele. O que eu aprendi, principalmente, em meio de tudo isso? Foi a questão de saber que eu sou amado. Claro que eu ainda estou num caminho de crescimento nessa verdade, mas conheço muito mais hoje, tenho muito mais consciência do que eu tinha antes. O que eu aprendi mais com respeito a isso? Né? Aprendi que eu descobri que a minha identidade, a visão de quem eu era, estava fundamentado naquilo que eu tinha ou naquilo que eu podia fazer, no título que eu tinha, na condição física que eu tinha. Depois que eu perdi tudo isso, depois que eu perdi a posição pastoral que eu tinha, vamos dizer assim, depois que eu perdi a condição de ser pai de fato, depois que eu perdi a condição de ser marido. Por quê? Porque dentro desse problema de saúde houve um tempo da minha vida que eu não conseguia ter uma vida normal de marido com a minha esposa. Sim. Será que você me entende? Sim, claro. Então, assim, isso afetou a minha vida física em todos os sentidos. Sim. Como pai, como marido, como empresário, como alguém que pudesse produzir, de fato, trazer provisão para dentro da sua casa. Como alguém que pudesse ser relevante no sentido de
de irmão, de tio, de uma pessoa para a sociedade. Sim. Eu não tinha condição física para isso e isso acabou afetando o quê? O meu emocional. Sim, certamente. Houve momentos onde eu estava depressivo no meio de todo esse processo. Sim. Por isso que eu e a minha esposa hoje temos, ela sempre fala, né? A gente começa a olhar para as dificuldades das pessoas, os problemas que as pessoas enfrentam de uma maneira diferente. Você começa a enxergar as pessoas de uma maneira diferente, muito além daquilo que as pessoas veem exteriormente. Sim. Né? Você começa a olhar para a atitude das pessoas não só por aquilo que os olhos naturais estão vendo. Sim. Mas existe coisas por trás daquilo. Existe um coração de sentimentos, existe circunstâncias que as pessoas estão vivendo que muitas vezes nós não sabemos. Sim. E isso acaba que reflete no trabalho que ela está fazendo, o que ela quer fazer, Sim. no produto que ela quer vender para as pessoas. Aquilo carrega alguns gostam de usar o termo energia, né? Mas carrega ali a emoção, carrega o coração da pessoa ali, porque tudo aquilo que você faz carrega o seu coração junto. Sim. Carrega a sua crença, carrega o momento que você está vivendo ali. E quando eu perdi todas essa capacidade de ser pai, de ser marido, de ser provedor da minha casa, o que sobrou para mim? A pergunta foi, um dia eu ouvi uma frase, um questionamento, que é até um filme, né, que o Jack Nicholson dizia há uns anos atrás, que assim, diga o que você é sem dizer o que você faz. Excelente essa conclusão sua. Nós vamos agora com um breve intervalo e já voltamos para você concluir esse raciocínio aí, ok? É rapidinho, é 1 minuto apenas. E você já viu que está ficando cada vez mais interessante. Vamos para o último bloco agora. É rapidão. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à VitaLux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. VitaLux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou com ele aqui, meu grande amigo Sandro Vaz. Sandro, terminamos o último bate-papo aqui, o último bloco, você falando sobre... Eu fiz uma provocação perguntando o que você aprendeu. Para concluir agora, infelizmente a gente chegou ao final do programa, né? Tá chegando ao finalzinho, passa muito rápido, nós precisaríamos de mais uns 4 programas aqui, pelo menos, né? Mas qual foi o seu aprendizado que você pode deixar hoje para quem está nos assistindo, o empreendedor, a empreendedora que está nos assistindo? Para mim foi muito importante. A minha esposa foi fundamental em tudo isso, né? Às vezes as pessoas tratam o casamento como uma instituição falida. Na verdade, o casamento é uma extensão de quem nós somos. E continuar estando com vocês quando você não tem muita coisa para oferecer ou nada para oferecer, isso de fato é amor. Isso de fato é amor. E o que eu digo para você e deixo um conselho para você com relação a a essa situação que eu vivi e que eu aprendi. Nós não somos os fracassos que nós estamos experimentando ou experimentamos no passado. Nós não somos os erros que nós cometemos.
Nós não somos os problemas que nós estamos enfrentando. Nós não somos o nosso saldo bancário. Nós não somos o carro que nós temos. Nós não somos a roupa que nós vestimos. Tudo isso pode expressar aquilo que nós temos, que nós almejamos ter ou estamos experimentando hoje, mas nós não somos isso. A nossa identidade, ela está pautada em uma paternidade. Mas deixa eu dizer para você, não é uma paternidade natural, é uma paternidade do céu. Foi isso que eu aprendi. Da pergunta que eu ouvi e que, na verdade, como se Deus estivesse fazendo para mim. Diga quem você é sem dizer aquilo que você faz. Poderia dizer, eu sou pai, mas pai eu escolhi ser. Poderia dizer, eu sou marido, mas eu escolhi ser marido porque eu escolhi casar com a minha esposa. Mas um dia eu descobri que aquilo que eu sou, sem dizer aquilo que eu faço, eu sou filho. Eu não escolhi ser filho. Deus me escolheu que eu fosse filho dele. Estou dizendo de uma paternidade do céu. Existe uma verdade superior. Sabe, é essa fé que me fez passar por tudo isso. Existem princípios naturais que nós podemos aplicar dentro do empreendedorismo, que você aprende, né? E eu estou sempre aprendendo, lendo, estudando, que são saudáveis e nós, no meu caso que sou cristão, preciso aprender e são imprescindíveis para que a gente possa viver e desfrutar de uma vida financeira boa, de ter uma empresa de sucesso. Mas só isso não basta. Nós vemos muitas pessoas que têm dinheiro, que têm recurso, que é reconhecido, mas emocionalmente e interiormente são pessoas frustradas. Quantas pessoas nós vemos que hoje, né, a gente vê muito na internet isso, pessoas famosas deprimidas. Por quê? Porque não é só uma questão de sucesso financeiro, reconhecimento natural. As coisas acontecem de fora para dentro. O exterior só vai refletir aquilo que está dentro de nós. Todos nós temos conflitos. Todos nós temos... Eu ainda tenho muitos aí. E sei que eu vou passar por vários. Só que, com certeza, eu não passo mais da mesma forma que eu passei antes. Por quê? Porque eu tenho consciência hoje que quem esteve comigo lá atrás me trouxe até aqui, vai continuar me levando daqui para diante. Amém. Amém. Se você tem um sonho, como eu disse, dedique-se no seu sonho, se esforce. Saiba que existe um Deus que te ama, que se importa. Eu não posso deixar de falar isso, sabe por quê? Porque eu só estou vivo hoje, fisicamente e emocionalmente, que são duas coisas diferentes. A gente pode estar vivo fisicamente, mas emocionalmente a gente pode estar morto, destruído por dentro. Se eu estou vivo hoje, física e emocionalmente, é porque um dia eu descobri que eu sou amado de graça. Continuo enfrentando os desafios, problemas, mas estamos numa crescente, estamos crescendo em meio a todos os problemas e desafios que o empreendedor brasileiro enfrenta, porque às vezes as pessoas gostam de brincar, né? E falo isso, é a verdade, empreender no Brasil é um grande desafio, né? É um grande desafio, mas é muito bom, porque eu achava que só quando eu vivia num ambiente espiritual, pastoral, que você enfrentava desafios, mas você sabe, você precisa praticar a fé também no meio empresarial, principalmente quando você é cristão. Por quê? Porque eu vi pessoas, muitas vezes, elas não queriam crescer porque elas não queriam pagar mais impostos. Então, eu ficava olhando e falava para minha esposa, como assim? Eu vou segurar o crescimento da minha empresa porque aí eu vou ter mais despesa. Não, eu quero crescer o quanto eu puder crescer. E essas coisas, eu não vou deixar de pagar. Eu vou ajustar as coisas, nós vamos melhorar as coisas para que a gente possa ter uma vida abençoada. Amém, amém. Esse é o propósito. Excelente. Esse é o desejo. Excelente. Sandro, infelizmente chegamos ao final. Muitíssimo obrigado por ter atendido meu pedido, meu convite, vir, né, aqui nos dar essa oportunidade. Deixa aí para nós aí rapidão, então, aí sobre sua empresa. Como que o pessoal pode comprar esses calçados personalizados aí, as mulheres que estão nos assistindo aí. Tá, você pode nos encontrar no Instagram, né, Ludmila_Vaz,
Nós atendemos também pelo WhatsApp, né, como eu disse. WhatsApp da minha esposa, 629-8456-0236. Nós temos um site também, que é Ludmila Vaz Calçados. Nós também vendemos pela Shopee, né? Você pode nos procurar lá. Então, assim, estamos crescendo. Apesar de todos os desafios, estamos crescendo e cremos, né, que vamos crescer muito mais. Excelente, excelente. Muitíssimo obrigado. E vocês que nos acompanharam aqui, que ainda não nos seguem no Alô TV Brasil, nos siga aí, compartilhe esse episódio de hoje, tá? E também nós estamos lá no nosso Instagram. Um grande abraço e até a próxima, até o próximo Pode Empreender.